Eu assisti a série Adolescência da Netflix e realmente é algo que me marcou demais. Não somente pela série ser muito bem feita, são 4 episódios que mostram, infelizmente, né, um garoto de 13 anos que é acusado de assassinar uma menina, uma aluna da sua escola, e aí começa a desencadear inúmeros problemas, não somente no sentido do assassinato em si, mas no sentido também da psique humana, no sentido dos pais, da polícia, entre inúmeros fatores que envolvem o bullying, muitas vezes do desconhecer que você tem sobre os seus filhos em casa, sobre alunos. Então, é algo que, assim, mexe muito comigo. Mexe principalmente porque eu estou nas escolas há mais de 20 anos. Eu sou professor, trabalho atualmente, né, no ensino médio e também no ensino fundamental. Trabalho com jovens desde os seus 13 anos até mais de 18 anos nos cursos pré-vestibulares. E eu sei o quanto que hoje, em 2025, isso é real. O quanto que a ficção imita a realidade. A grande pergunta que fica em relação a essa série: será que realmente nós conhecemos as pessoas que estão do nosso lado? Ou até mesmo os nossos filhos que vivem com a gente em casa? Essa é a pergunta que sempre encaixa na minha cabeça. Será que nós, como pais, eu que tenho 2 filhos, será que nós sabemos o que está acontecendo na cabecinha deles? Será que às vezes uma brincadeira, e você acha que é uma simples brincadeira, pode ser algo tão sério, tão complexo, ou até mesmo a comunicação entre esses jovens que a gente muitas vezes nem entende, porque o mundo muda e às vezes a gente fica no passado. Bom, tudo isso eu vou falar nesse vídeo aqui, então vem comigo que hoje o conteúdo aqui é muito interessante. Bom, antes de começar a falar um pouco mais a respeito desse problema gigantesco que nós vivemos hoje, que é a adolescência, né? Eu quero aqui pedir um grande favor para você. O canal tá passando por uma remodelação, cara. Não sei se você entendeu isso, mas esse aqui era um canal de biologia, um canal de ciência e biologia. E agora ele vai ser um canal movido a atualidades, vários tipos diferentes de temas, inclusive também de ciência. Então deixa o teu like, compartilha e, óbvio, se inscreve nesse canal para a gente poder crescer e evoluir dentro do YouTube, belezinha? Então agora sim, vamos falar um pouquinho mais dessa série. A premissa é muito simples, é um garoto de 13 anos que é acusado de assassinar uma colega de escola, levando a família, terapeuta, investigador, no caso, a se perguntarem o que realmente aconteceu. Essa é a grande pergunta, né? E o que é mais interessante sobre essa série é que o foco não fica apenas no assassinato em si, fica também na questão familiar. O quanto que esse diretor barra ator trabalhou nessa série, o quanto que esse menino trabalhou é absurdo. Porque o pai dessa criança é o próprio diretor, o Stephen Graham, é esse aí, tá? Que é o diretor barra ator, né? Ele é o pai da criança. Cara, a cena final do 4º episódio é de cortar o coração de qualquer pai e mãe. Eu nem vou mostrar a cena para não dar spoiler para vocês, mas é algo absurdo. Inclusive, esse menino, que pra mim é um baita ator, é a primeira vez que ele tá atuando e a primeira vez que ele fez uma cena foi aí do episódio, onde é o episódio inteiro ele falando com a psicóloga dentro da cadeia. Meu, é de arrepiar, são mais de 45 minutos de conversa, o tempo inteiro ele com a psicóloga, inclusive fazendo, assim, atos, né, que você fala, meu Deus, como uma criança de 13 anos, um menino que parece ser tão, né, bonzinho, ele pode desencadear a raiva, a ira, sendo que tem uma família tradicional, uma família que não tenha problemas absurdos. Ele não sofreu abuso, ele não teve problemas de violência doméstica. Não, é uma família comum, uma família tradicional, onde o próprio pai e a mãe o tempo todo falam, meu Deus, mas por que que isso tá acontecendo? Não é, tá errado, não é o meu filho. Primeiro episódio, cara, é assim, é arrepiante. A forma que a polícia entra dentro da casa da criança, ele se urinando de medo, o pai tinha acabado de chegar do trabalho, sem saber o que está acontecendo, a irmã dele no chão do banheiro, chorando desesperada, a mãe gritando, falando, meu Deus, estão levando meu filho, e você sem entender absolutamente nada do que tá rolando. E você começa a se perguntar, meu Deus, mas por que que a polícia tá fazendo isso? É só uma criança de 13 anos.
E aí você começa a entender o porquê que a polícia está fazendo isso. Existem inúmeras formas de você interpretar tudo aquilo, né? Então, realmente é uma série que mexe muito com a gente. E o que eu gostei dela é que o foco é o adolescente. O foco principal dela, o próprio nome diz da série, adolescência, o foco dela é mostrar o quanto que hoje nós precisamos tomar cuidado. O quanto que isso mexe com a gente, sabe, cara? Eu sou pai e professor, então isso mexe comigo demais. Eu sei o quanto que dentro das escolas existe o bullying. Antigamente não existia. Eu mesmo sofria quando era mais novo, eu era muito gordinho, então eu sofria muito preconceito, mexeu muito com a minha autoestima até a minha fase adulta. Graças a Deus eu consegui superar muito isso na minha vida. Mas muitos jovens não conseguem superar e muitas vezes vão para a violência, vão para a autoflagelação e até mesmo a violência que sofrem em casa muitas vezes refletem dentro da escola. Tem um episódio, se eu não me engano é o terceiro, não sei se é o segundo ou terceiro episódio, acho que é o segundo, que a polícia que prende, né, esse garoto, ela vai até a escola para poder falar com os jovens, né, o que tá acontecendo, né, para tentar entender o porquê que rolou essa cena terrível, né, a menina foi esfaqueada várias vezes no estacionamento. Cara, é impressionante o quanto que mostra, assim, o jovem, ele parece que não tá nem aí, saca? Tipo, eles estão mais preocupados em ver os celulares, eles estão mais preocupados com o que tá acontecendo, com todo o contexto, saca? Você vê o policial tentando falar com os jovens, ninguém olhando pra ele, o próprio policial com problemas com seu filho que estuda nessa escola, o filho dando uma indireta pra ele, até uma direta, falou, pai, você tá pagando mico, cara. Porque o pai, ele não entende a comunicação que existe, até um emoji, cara, né? Um emoji que é mandado numa conversa que tem um sinônimo que nós, de maneira alguma, entenderíamos, né? E mostrando o quanto que essa menina, né, tinha esse envolvimento com essas crianças, cara, porque são crianças, né? Às vezes uma brincadeira, um postzinho de Instagram, conversou lá, eu tava até agora resolvendo um problema muito complicado aqui em relação a alunos. Então, às vezes você passa um trabalho, você passa um seminário que envolve um trabalho de grupo, né? Isso gera um problema gigante, porque um não respeita o outro, envolve família, envolve problemas, sabe? Eu vejo muito isso, o lance de afastamento, nas salas de aulas ilhas, né, de amizade, isso sempre existiu, mas hoje é pior. As mídias digitais pioraram muito esse processo, né? O que muitas vezes a gente fala assim, larga a mão, não é nada demais, é só uma brincadeira. Cara, pode ser muito séria para aquela criança, pode ser muito séria para aquele adolescente. E ele sim pode fazer uma besteira, uma bobagem muito grande. Ou às vezes ele tenha até uma predisposição à violência dentro da sua genética, da sua família, e isso pode provocar para ele um aumento maior ainda, né? Eu assisti esse final de semana também, essa semana agora que passou, um filme, deixa eu até ver o nome dele aqui, o filme chama Eden Lake, tá? É um filme mais violento, ele é um filme mais sério, é um filme mais antigo, onde um casal vai passar um final de semana num lago e um grupo de adolescentes começam a violentar eles de maneira gratuita. É um filme muito sério, muito, muito severo, que também trabalha com esse recurso, sabe? Da gente ter atenção do quanto que os jovens hoje são influenciados por algo ruim. Aqui no Brasil, principalmente, mas no mundo todo, tá? O Brasil é um país que é movimentado pelos absurdos, né? Não somente pela violência, mas pelos absurdos de hiperexposição, músicas, né? A qualidade musical no Brasil é terrível, né? Algo que muitas vezes fala assim, é arte, mas eu não vejo isso como arte. Eu vejo isso como a deploração, como a destruição do ser humano, cara, sabe? Cultuar a pornografia, né? Hoje o excesso de pornografia. Eu conheço jovens que hoje são viciados em pornografia. Então são vários problemas, porque isso acaba provocando um efeito corrente, né? Muitas vezes em relacionamentos de amizades, em relacionamentos amorosos, né? Então, essa série mexeu comigo. É uma baita série, se você puder assistir, são 4 episódios de mais ou menos 45 a 50 minutos. Assistam, tá?
é algo que eu acho que vai deixar dentro de você, assim, algo que é importante a gente discutir. Eu gostaria demais que vocês comentassem aqui. Seja você um jovem, seja você um pai, uma mãe, um filho, quem for, comenta, coloca aqui o que você acha pra gente poder saber mais. Tem o meu Telegram aqui embaixo, tem o meu Instagram, onde a gente pode conversar mais a respeito. Eu, como um profissional da área, eu posso dizer para vocês hoje que um professor que se preze, um professor que realmente gosta do que ele está fazendo, ele não tem que saber só a matéria dentro de sala. Hoje eu sei lá, cara, é difícil falar isso, mas eu sou mais valorizado não só pelo nível de aula que eu dou, mas eu sou valorizado pela liberdade que hoje eu tenho com os meus alunos para poder conversar com eles. Muitos alunos meus vêm até mim para conversar sobre problemas pessoais. Problemas que muitas vezes só com pessoas muito próximas eles poderiam conversar. Então, isso mostra que ele não tem a liberdade em casa. Isso mostra que muitas vezes ele não consegue conversar de maneira aberta com um pai, uma mãe, vô e vó da vida. Então, gente, se lá em 1900, quando eu nasci, né, em 86, mas se nos anos 90, 80, 90 já era preocupante, hoje é muito maior. A preocupação é muito alta. Às vezes, um filho teu chega em casa e você pergunta, o que foi de bom, o que foi de ruim na tua vida? O WhatsApp tá aberto aqui. O que foi de bom e ruim na tua vida? E o que foi bacana pra você? Pergunta. O que foi ruim hoje? Porque no dia não existe só coisa boa. Existem coisas ruins também na nossa vida. Uma discussão, uma bobeira que aconteceu, ou às vezes até a perda de uma amizade. O que às vezes para você como adulto não é nada demais, não existe um problemômetro, tá? É um problema, para o jovem é um problema. E que se ele não conversar, se ele não se abrir, esse problema pode causar algo muito maior lá na frente. E até a perda da liberdade com o filho, com o pai e mãe. Onde ele não conversa com você, ele não fala o que ele está sentindo. E aí o que acontece? Ele vai estourar de outra forma. Que é o que aconteceu aqui no caso da série. Mais uma vez repetindo, a série imitando a vida real, tá? Porque o diretor se baseou em problemas que aconteceram lá nos Estados Unidos, que foram a morte de feminicídios, né, que aconteceram com adolescentes, em duas pontas dos Estados Unidos, tá? E ele, obviamente, fez, né, essa série girar muito, e hoje ela tá muito forte. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo do meu canal. Na verdade, esse canal tem mais de 250 vídeos, né? Mas todos eles estão privados. Esse é o segundo vídeo do canal aí. Eu espero poder ter mais tempo para produzir mais conteúdos para vocês. E eu aguardo você na próxima. Um forte abraço, tudo de bom, valeu. Tchau, meus lindos.